Abre sua Bíblia comigo, Zacarias capítulo 3. Zacarias 3. Capítulo 3, quem puder ficar de pé, se não puder, não há problema, apenas uma questão de reverência, né, a palavra. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar nesta noite. Muito obrigado. Fala conosco mais uma vez, age de maneira poderosa e sobrenatural. Nós queremos, ó Deus, te pedir para que tu venha falar aquilo que tu deseja falar aos nossos corações. Tira todo impedimento, toda falta de atenção, tudo que possa dispersar, sons externos, sons que não condizem com aquilo que seja a tua mensagem e o teu propósito nesta noite. Nós queremos repreender todo principado, toda potestade, tudo que não provém de ti, nós repreendemos agora. Sai, em nome de Jesus. Senhor, fala em nosso meio, fala aos nossos corações, fala que os teus servos ouvem, fala que a tua igreja quer ouvir. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Coloque sua Bíblia na cadeira, aplaude o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ele merece. Irmãos, não tem coisa mais complicada do que uma vida longe da presença de Deus. Porque o problema do homem é que ele sempre quer, e o sonho de todo o ser humano é se tornar independente. A gente sempre brinca aqui que todo mundo fica contando, o adolescente conta os dias para chegar aos 18 anos. Quando passa os 18, sente saudade do tempo que estava comendo a comida da mamãe. Amém ou não? Quem é que não lembra da adolescência? Ah, mas que dependência gostosa da mamãe e do papai. Hã? Que fase boa, quando as suas únicas preocupações eram ter que passar de ano, ter que estudar, era ter que pedir a roupa que queria ganhar de presente, era reclamar porque queria alguma coisa e não conseguia, era imaginar passeios e coisas desse tipo. Chega a 18, uns mais cedo, outros menos cedo, mas pelo menos legalmente se torna maior, com algumas exceções, aos 18, vem a independência. E junto com a independência, vem uma série de coisas junto disso tudo, empurrando. E o homem, querendo ser independente, ele se esquece que essa independência, muitas vezes, significa o afastamento daqueles que sempre protegeram. E nesse caso, especificamente falando da gente, muitos de nós nos tornamos independentes e nos desligamos de Deus.
A Bíblia fala que Adão, todo dia de tardinha, ele sentava e conversava com Deus. Sentava e conversava com Deus. De alguma forma, Adão não gostou dessa dependência. De alguma forma, Adão achou que poderia ter uma coisa melhor do que isso. As pessoas falam que Eva induziu. Não, Adão pode ter sido apresentado à situação por Eva, mas a escolha foi de Adão. E é por isso que, naquele grande dia, ninguém vai poder botar culpa no marido, botar culpa na esposa, botar culpa no filho, botar culpa em pastor. Cada época existe um processo que produz um afastamento em massa das pessoas da igreja. Você deve lembrar disso. Uma época, alguns anos atrás, o afastamento das pessoas da igreja era o fato de ser crente era sinônimo de ser cafona. Ser crente era sinônimo do camarada meio doido, que 50 graus à sombra, o sujeito estava indo para a igreja de paletó e gravata. Ser cristão era sinônimo de repressão ou coisa desse tipo. Hoje em dia, as pessoas se afastam porque elas querem independência naquilo que fazem e não admite uma instituição que chegue para ela e, ainda que à luz de uma palavra que nós cremos que seja a palavra de Deus, ensine a ela como deve se portar. Essa independência, ela entra dentro das igrejas trazendo uma ideia de que eu sou livre, posso fazer o que eu quiser na minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. E é pura verdade. Você é livre. Você não é obrigado a estar aqui dentro, não, meu irmão. Se alguém te obrigou a estar aqui dentro, está completamente errado, a menos que você seja dependente, de menor, menos de 18. Menos de 18 tem que ir onde o pai e mãe vai. Tem que estar onde o pai e mãe está. A independência tem chegado em níveis alarmantes, porque ao mesmo tempo que alguém quer ser independente em todos os aspectos, nós estamos ficando independentes também de Deus. Quando as pessoas forçam alguém, eu costumo dizer o seguinte: Deus não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. Deus não te obriga nem a ir para o céu. Se você quiser ir embora, Deus não te obriga nem a viver. Tanto é que as pessoas, muitas vezes, extraem, tiram a sua própria vida. E Deus não interfere nisso. É claro que o preço a ser pago por essa escolha será o inferno, maldição eterna, perdição eterna. As nossas escolhas produzem consequências e muitas vezes nós não podemos voltar atrás naquilo que nós produzimos. Eu estava vindo para cá, aí recebi uma notificação, eu nem abri, mas o telefone aparece assim, da rádio CBN, dizendo que o cantor de funk, Mr. Catra, sujeito galardoado por aí, que tinha 30 filhos, uma vida extremamente promíscua, uma pessoa que pregava liberdade exacerbada, sem Deus, morreu aos 49 anos com câncer no estômago em São Paulo. Então, o que eu vou dizer para você? Aquela independência durou, claro, juntando tudo, 49 anos de vida. Viver sem Deus, 49 anos de vida, pregando uma vida promíscua, pregando uma vida sem compromisso, pregando uma vida em que Deus simplesmente não existia do ponto de vista da responsabilidade que nós temos com Ele. Esse homem demorou 49 anos, e eu entendo dessa forma, uma pessoa que vai embora com qualquer que seja a sua idade, significa o seguinte: por 49 anos, Deus estava falando para ele de uma maneira ou de outra: olha, eu estou aqui, eu te amo, quero te salvar e quero te dar uma vida. Oscar Niemeyer morreu com 100 e poucos anos, 102, 103, 104 anos. Eu entendo aquele homem se dizia ateu. Eu entendo da seguinte maneira: Deus durante 100 e poucos anos estava pregando, falando para ele: olha, eu sou a vida que falta em você, eu sou a
aquilo que pode completar você. Ou seja, vivendo 49, vivendo 104 anos, não importa se essa vida não foi algo capaz de produzir algo para a vida eterna. Aleluia. Esse é o problema. O que adiantou esse homem? Eu não conheço, evidentemente, eu não sei se ontem à noite alguém pregou para esse rapaz e ele aceitou a Cristo. Eu não posso afirmar isso, não é? Mas dentro do que a gente conhece, dentro do que a gente sabe sobre a vida desse homem, ora, 49 anos em que ele teve para escolher Jesus, e ele não escolheu um ritmo de vida que levou para a perdição eterna. Exceto, claro, se por acaso alguém nesses últimos momentos pregou para ele sobre Jesus. É por isso que é importante a igreja estar ativa. A igreja é aquela voz que vai no hospital, que vai nos lugares mais complexos e prega, porque uma pessoa que está no hospital, quem sabe são os últimos minutos de vida daquela pessoa. Uma vez nós fomos no hospital fazer algumas visitas, e nós fomos impedidos de visitar uma senhora, a mãe. Nós íamos fazer uma oração apenas, era numa ala, e a mãe, e a sobrinha dela falou: olha, a minha mãe era espírita, não lembro agora, ela falou uma religião ligada ao espiritismo, e ela não vai querer receber a oração de vocês não. A gente virou as costas, fomos para outro lugar. Alguma semana depois nós voltamos, que toda semana nós visitávamos o hospital, e nós fomos naquela sala, tentando entrar novamente para ver se havia mudança de opinião, e uma enfermeira nos falou: olha, aquela senhora que nós explicamos, olha, essa senhora, vocês vieram uma terça-feira, eu lembro como se fosse hoje, na quarta-feira de manhã ela passou mal e morreu. Aquela sobrinha, ela impediu a tia de, quem sabe, receber nos últimos momentos, nas últimas horas da sua vida, uma palavra que iria gerar salvação, uma palavra que ia mudar a sua história. Eu não sei quantos anos aquela senhora tinha, 60, 70 anos, mas uma palavra em poucos minutos que pudesse dar sentido a 70 anos de existência, a 60 anos de existência, para que não fosse embora dessa vida e indo direto para o inferno. Porque a grande questão é essa. E, meu irmão, não importa se você ganha R$1.000 por mês, se você está desempregado, se você ganha 10 mil, 30 mil por mês, o que importa é como você vai embora dessa vida. Com quem você vai embora? Com quem nós vamos embora? Aceitamos a Cristo, glória a Deus, mas não acaba por aí. A fé produz muitas coisas. A nossa salvação é algo que foi conquistado na cruz do Calvário, mas eu cultivo a minha salvação dia após dia. Eu trabalho a minha salvação dia após dia. Eu não sou da tese, nós aqui não cremos nessa visão, uma vez salvo, sempre salvo. Paulo fala o seguinte: guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. A salvação é algo muito precioso. É a coisa mais importante que nós podemos ter adquirido, e não fomos nós, foi Cristo que nos deu. Adquirimos pelo amor, adquirimos por aceitar aquele que nos aceitou primeiro, mas tudo isso aqui perde o sentido, meu irmão, quando a gente vai embora. Perde sentido. Quero falar de política, mas vocês viram essa semana agora um candidato à presidência da República, segundo os médicos, por 5 minutos ele morreria. Que vida frágil é essa que a gente tem. Nos achamos tão bons. Uma facada, quase 3 litros de sangue perdido em torno de 12 minutos. Olha só, 40% do sangue do corpo indo embora. Ou seja, se demora 20 minutos, esse homem morre. Olha, meu irmão, como que a nossa vida é frágil. E não é só para quem não é crente, não. A Bíblia fala que a cada dia nós temos que agradecer a Deus pela proteção que nós recebemos dele. Sendo servo, a Bíblia fala que um sumo sacerdote, conhecendo a palavra,
pelo menos achando que estava com tudo, estava legal, estava caminhando muito bem. Irmão, o grande problema da igreja, o grande problema nosso, é quando nós nos achamos num patamar superior a quem está lá fora. O grande problema da igreja é quando ela se acha melhor do que os outros que estão lá fora. A Bíblia é muito clara, fala o seguinte situação: quem está de pé, cuide para que não caia. A misericórdia é aquilo que vai produzir os frutos necessários para que uma vida seja transformada por Deus. Quando você olhar alguém, não olhe, não julgue, não aponte, não acuse, não use o seu dedo. Você fala da seguinte maneira: que Deus tenha misericórdia, que Deus levante, porque o cair do homem vai se levantar de Deus. Nesse momento, um homem que era o sumo sacerdote, que por muitas vezes teve uma posição de olhar, de apontar, de cuidar, de tratar, de exortar, de chamar atenção. A Bíblia fala que o sumo sacerdote estava diante do anjo do Senhor. Ou seja, significa que todos nós estamos diante do conhecimento de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Aleluia. Ninguém. A multidão tem uma característica interessante. A gente estava falando sobre multidão ontem na pregação, e se você analisar na Bíblia, a multidão, ela pouco serve para influenciar positivamente as pessoas que se aproximaram de Cristo, ao contrário. E tem gente que pensa que a bênção só chega no momento, na situação, em um ambiente que você está na multidão. Não, a multidão não serve para isso. O que serve é a sua consciência diante de Deus. E havia um sumo sacerdote que estava ali com as suas vestes sujas aqui diante do Senhor. E toda vez que alguém está com as vestes sujas, segundo a Bíblia, quando alguém está com a sua roupa manchada, segundo a palavra, Satanás é o primeiro e o único, inclusive, a se levantar e nos acusar diante de Deus. Você está muito correto diante de Deus. Você está fazendo de tudo para caminhar direitinho. Você faz tudo, está igual Paulo. Paulo reclama: Senhor, olha só, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Eu não consigo. Se eu ficar relaxado, parece que eu vou me inclinar para o mal. O mal que eu não quero, na minha consciência, no meu entendimento, sabendo que está errado, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que eu não devo fazer, parece que tem uma coisa que inclina ao pecado. O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Senhor, o que é isso? Paulo é diferente de nenhum de nós. E se não vigiarmos, a Bíblia fala que a nossa carne vai nos impulsionar para o erro, para o pecado, para a transgressão. E toda vez que estamos em transgressão, tem uma mão suja, imunda, que nos aponta. Por isso eu digo para você, meu irmão, não precisa apontar ninguém na igreja, porque o diabo faz isso toda hora. Amém? Amém. Não precisa sair acusando ninguém, acusando seu irmão, apontando seu irmão, dizendo que ele não vale isso, que ele não vale aquilo, que ele cometeu isso, que ele cometeu aquilo, que ele é fraco, que ele não precisa, que o diabo faz isso todo dia e toda hora diante de Deus, pela vida dele. O papel da igreja não é acusar, o papel de igreja não é acusar, é perdoar, é amar. Está aqui. Satanás é o acusador, e tem muita gente comprando, assumindo a postura de Satanás, sendo o acusador oficial dos servos de Deus. Eu digo para você, em nome de Jesus, você não pode acusar, porque se você acusar, você também será acusado diante de Deus. O diabo estava acusando o sumo sacerdote, lhe opondo, se colocando na posição de acusador, que é isso que ele é. Acusador, caluniador, apontador, mentiroso desde o início. É isso que ele faz. E a Bíblia fala que quando o sumo sacerdote percebe isso, não dá detalhes exatamente, mas dá a entender que alguma coisa houve naquele momento, em que quando Satanás está acusando o sacerdote, o Senhor se levanta contra ele, contra Satanás,
E diz: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. O Senhor te chamou. Quando Satanás se levanta contra a sua vida, eu digo para você, a Bíblia fala que nós temos um juiz que abriu mão de ser juiz para ser nosso advogado, e esse advogado chama-se Jesus Cristo. E se você pecou, e não venha com esse pensamento, porque a Bíblia fala que nós pecamos em atos, em atitudes, em pensamentos. Existem pecados que envolvem o corpo, e existem pecados que terminam em si mesmo. E a Bíblia fala que naquele momento o Senhor lembra que eu escolhi Israel, e aqueles que eu escolho, eu cuido deles. Aqueles que são chamados por Deus. Quando Satanás levantar a mão suja para apontar os nossos erros, as nossas transgressões, a Bíblia fala que o nosso advogado está disposto a nos apoiar, a nos defender, a estar conosco. Então, se alguma mão suja, maldita de Satanás se levantar contra a tua vida, você clama misericórdia ao Senhor, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, o nosso advogado, há de nos defender diante do Todo-Poderoso. Versículo 3 fala algo que identifica o erro de Josué. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Quer dizer o seguinte: ninguém se esconde daquilo que Deus pode ver. Ninguém pode dizer que é santo não sendo, ou passar uma imagem diferente daquilo que realmente está aqui. A Bíblia fala que quando o Senhor vê que o sumo sacerdote precisava de ajuda, de perdão, ele fala: troca as vestes dele, troca as vestes sujas, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei de finos trajes. O Senhor quer mudar a nossa roupa, o Senhor quer mudar os nossos trajes, aquilo que está sujo, aquilo que está amarrotado, aquilo que está imundo. O Senhor quer trocar por roupas novas, por roupas limpas, por roupas trabalhadas, por coisas que não serão motivo de acusação de Satanás. Ele quer trocar as nossas roupas. Põe um turbante limpo sobre a tua cabeça. Puseram sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. O mesmo Deus que olha a cada um de nós quando nós estamos errados diante dele, é o mesmo Deus que, quando buscamos o perdão e a reconciliação, ele está ao nosso lado para nos perdoar. Que bênção! Satanás não pode mudar o meu destino, não pode trocar as minhas vestes, mas Deus pode. Satanás não pode fazer nada que Deus não possa permitir. Nada acontece sem a permissão de Deus. A Bíblia fala que nada acontece, nem um fio de cabelo cai do nosso corpo sem que o Senhor saiba e permita. Então, se alguma coisa está acontecendo, é porque certamente Deus está esperando uma ação da nossa parte. Naquele momento o sacerdote falou, ele pensou, ele demonstrou, ele mostrou que ele precisava de ajuda, porque Deus não faz aquilo que nós não pedimos. Ah, pastor, Deus sabe o que eu preciso, mas é um exercício que Deus quer que você externe o que você pensa, que você precisa, que você necessita. Deus quer que você abra o seu coração e confie nele, porque olha, meu irmão, nós falamos os nossos problemas, as nossas questões pessoais para pessoas que nós não confiamos de maneira alguma. Você vai conversar com alguém que te transmita confiabilidade. E falar com Deus, contar o que nós estamos passando, o que nós vivemos, o que nós realmente somos, é uma prova de que nós confiamos no Senhor. E nós acreditamos que Ele está do outro lado, lá no céu, nos ouvindo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aprenda a abrir a tua boca e falar para o Senhor: Senhor, está doendo.
Tá, meu pé está doendo, minhas costas estão doloridas, eu não aguento mais a caminhada, está difícil caminhar. Senhor, eu não sou super-homem, eu não sou uma pessoa invencível, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, Senhor.